Boa noite. O FMI disse hoje que é perigoso para a economia portuguesa aumentar os impostos, como o Governo está a fazer. O Fundo diz que este ajuste orçamental e a subida da carga fiscal são uma receita que leva à recessão e a economia precisa de cortes no lado da despesa e de medidas que permitam crescimento. Não deixa de ser um estranho alerta para quem tem aprovado todos os passos do memorando português. Na Europa, ouviu-se hoje a voz dos socialistas. O líder do PS europeu diz que Angela Merkel e Durão Barroso devem, aliás, um pedido de desculpa aos países sob medidas de austeridade que anulam postos de trabalho e que têm sacrificado as economias. São políticas irresponsáveis, segundo Hans Swoboda, que não entende porque é que se insiste em modelos que têm provado ser muito questionáveis. Falamos sobre todos estes temas na próxima hora, na SIC Notícias. São nossos convidados o historiador José Medeiros Ferreira, o professor Jaime Nogueira Pinto, o presidente do Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, Eduardo Paz Ferreira, e o presidente do ISEG, João Duque. Muito boa noite a todos. Começo por si, professor, e por lhe pedir que nos ajudem a entender porque é que se está a aplicar um modelo que é perigoso, que já se viu que não funciona, já se viu que não funciona na Grécia. Acho que já podemos dizer que temos muitas dúvidas de que funciona em Portugal. E mesmo assim a Europa vai deixando e insistindo nesta fórmula. É porque deve haver uma agenda escondida, não é? Porque a racionalidade está de tal maneira contra, não só essas medidas, como contra a continuação delas, mas mantendo que no princípio se possa ter dado o benefício da dúvida sobre se algumas delas trariam resultados positivos. Um dos objetivos que foi considerado importante, sobretudo para a União Europeia, ou por outra, pela zona euro, que foi a questão do Pacto de Estabilidade em relação aos déficits superiores a 3%, que aliás tem uma história muito interessante, e agora essa insistência em medidas que são paradoxais, que são perversas, que são negativas, só pode levar ao entendimento racional ainda de que há uma agenda escondida. Uma agenda Mas com escondida. Que objetivo? Uma agenda escondida. Com que objetivo? Uma agenda escondida que foi muito bem dilucidada quanto a mim, com um professor de Economia da Universidade de Munique, cujo nome agora me passa, mas eu já escrevi no meu blog, e que fez um artigo muito importante, aí há cerca de 2 meses, em que disse o seguinte: tudo isto é feito na zona euro, agora estamos a falar só entre os países da zona euro que estão sob resgate, ou pressionados para certo tipo de medidas, essas mesmas que acaba de referir, como a Espanha. Esses países vão ser levados até à guerra civil. É o que está escrito no artigo, não é assim? É um professor em Munique, numa zona de conforto, deve ser uma zona verde em termos de segurança, não é assim? E eles, intelectualmente, chegou a essa conclusão. Estas medidas vão levar esses países digamos, praticamente à guerra civil, caso queiram continuar a usar o euro, a moeda. A alternativa é saírem do euro. Quanto a mim, disse ele, eu acho que o mais racional é esses países saírem do euro antes que haja uma guerra civil em cada um deles. E se nós virmos agora que dos 17 países da zona euro, 7 já são problemáticos. Já há 7 países, não é? Dos 17 que estão sob a alçada dessas medidas, ao fim e ao cabo, não é? Todas elas perversas. Mesmo a Irlanda, que a gente tem apresentado ultimamente como um caso de sucesso, é mais que duvidoso. Basta ver os próprios indicadores que o Fundo Monetário Internacional ontem, em Tóquio, publicou, não é? Portanto, em termos do futuro crescimento e da dívida desses países. Portanto, 7 países em 17 que estão sob a ameaça dessas medidas e da sua execução. Só pode haver uma explicação racional, volto a repetir, porque tudo o resto, se não for essa agenda de levar a que haja uma concentração da moeda continental na zona verde de conforto que a Alemanha pretende, não é assim? Não vejo outra racionalidade. Essa é a única que eu consigo, neste momento, acentuar.
Há uma agenda escondida, e essa agenda escondida leva a que, mais cedo ou mais tarde, esses países, por sua iniciativa, de preferência, atirem a toalha ao chão e digam: nós vamos voltar a uma moeda que, no fundo, já vamos sair do euro, que é uma moeda que já não é nossa, porque, no fundo, a gente pode... O que é que existe aqui? Existe um padrão euro. Nós já não temos a mesma moeda, não é? Há uma moeda fraca e uma moeda forte. Claro que tem havido, depois, tentativas e até há boas medidas tomadas ultimamente, não é? As medidas de austeridade estão erradas, não é assim? E vão levar esses países às margens da guerra civil interna. Mas depois há algumas medidas que têm sido tomadas e que também são de assinalar. Então, mas talvez na segunda volta... Na segunda volta, sim, porque me parece que esse artigo que evoca pode ser um excelente ponto de partida para a nossa conversa e gostava de ouvir a sua opinião sobre esta teoria. Não, quer dizer, o professor Medeiros Ferreira estava a dizer que não havia mais nenhuma hipótese. Há outra hipótese que é a estupidez, que é uma, aliás... Mas eu tenho sempre dificuldade em admitir. Mas há decisões estúpidas também. Há muita decisão estúpida e muita decisão estúpida tomada por gente que, teoricamente, tem imensos, enfim, diplomas e currículos e coisas fantásticas e depois toma decisões estúpidas. Aliás, há um livro que eu também não me lembro agora o nome, mas que é um livro ótimo, que é exatamente a estupidez na história, procurando, no fundo, desmontar as teorias da conspiração e dizer: não, isto foi uma decisão, foi estúpida, foi mal tomada, foi... Bom, mas eu concordo mais com a sua, apesar de tudo, aqui seria uma estupidez orgânica que é mais complexa, porque há muitas instâncias de decisão e nestas coisas. Agora, não há dúvida que há aqui há aqui uma série de contradições em todo este processo, e eu estou bastante à vontade, porque foi sempre uma raça que não existe muito, que é um eurocético de direita, portanto estou bastante à vontade sobre isso. Porque Portugal. Sim, em Portugal. Mesmo nos meus piores cenários nunca achei que isto fosse correr tão mal, devo dizer. E não me regozijo com isso, mas acho que de facto está a correr muito mal e vai correr muito pior, porque não vejo de facto os dirigentes, no fundo os dirigentes essencialmente da Alemanha, mas falar desta Europa que por várias razões, e com certeza até com muito mérito, conseguiu, apesar de tudo, manter alguma indústria, manter exportações, fazer essas coisas todas. Não estão egoisticamente, portanto não há nenhuma solidariedade europeia nesse aspecto, não vejo isso funcionar. Quer dizer, se houvesse, digamos, essa ideia desde o princípio que a Alemanha e o Banco Central Europeu, portanto, podiam ter assumido o euro como a moeda, assumido a responsabilidade da moeda, e estou convencido que nunca tinha havido esta crise e estes juros, esta subida, enfim, vertiginosa de juros da dívida soberana dos países considerados, enfim, mais débeis, porque o problema é que não há um banco central o euro não tem um banco central que se responsabilize. Quer dizer, a noção é que os euros que estão em Portugal, os euros que estão na Grécia, não são iguais aos euros, não é, que estão na Alemanha, e, portanto, não há o problema da confiança. É evidente que se houvesse confiança... Depois, é evidente que todos nós sabemos, com estas taxas de juros e com as próprias reformas e conversões de juros, não há negócios sérios que possam dar essas margens para pagar as dívidas, não é? Só se for, está bem? Se vamos partir do princípio, vai tudo para a economia paralela, para a droga, para coisas desse género, talvez. Mas também não vejo que seja assim uma solução muito prática e muito brilhante, não é? Portanto, aqui é evidente que podemos caminhar para uma acelerada, porque eu vejo, por exemplo, a decisão do Mário Draghi aqui há tempos, pois, em princípio está certo, e restabeleceu algum tempo de confiança, mas já está outra vez quer dizer, a seguir eu poderia dizer é que a intervenção do Banco usando uma imagem, exatamente, usando uma imagem, enfim, banal e vulgar tirada do trânsito, porque as imagens normalmente são todas do trânsito de futebol, mas pronto, mas são as que se usam, quer dizer, o carro vai avançar para um abismo à velocidade de 100 à hora e agora passa a ir só a 20 à hora, portanto vai mais devagarinho. Mas quando as pessoas perceberem que o carro está a caminhar na mesma para o abismo, acelera outra vez. E é isso que eu tenho visto, quer dizer, aquelas decisões que também todos nós, mesmo sem sermos especialistas, sabemos, eu acho que ninguém as quer tomar politicamente, porque a questão nestas coisas não é só saber, é preciso saber, querer e poder. Mas essa decisão que está a enfocar agora é qual? É sair da zona euro? Não, a decisão era a Alemanha, por exemplo, assumir a responsabilidade
pelo euro. Quer dizer, o Banco Central Europeu dizer, e a Alemanha, portanto, apoiando, dizer, nós agora vamos, que estamos todos na mesma guerra. Ninguém fez isso, quer dizer, portanto, e depois impõem-se aos países e a nações antigas e orgulhosas e tudo isto. Nós também estamos a ver, quer dizer, estas coisas passavam-se aqui há 20 ou 30 anos, passavam-se um bocadinho, apesar de tudo, nas periferias. E pronto, e as periferias, apesar de tudo, eram as periferias que não estavam, talvez não estivessem tão... Agora, isto passa-se com Estados tradicionais, com nações antigas, nós estamos outra vez... Vêm umas criaturas que a gente, coitados, podem ser muito estimáveis, mas a gente não sabe quem é, metem-se nos gabinetes, mandam nos nossos políticos. Quer dizer, isto também tem uma carga de humilhação nacional e depois não vemos dar resultado. Quer dizer, às vezes esta miséria toda, estas humilhações todas, mas a situação, enfim, é melhorando um bocadinho, mas também não se vê. E é o que eu digo, quer dizer, estes processos, por muito bem intencionadas que as pessoas sejam e tenham, e não ponham em dúvida, e que saibam muito, conheçam bem ambos os mecanismos da macroeconomia, tudo isso eu não sou capaz de avaliar, nem quero entrar por esse caminho. Mas não há dúvida que, com algum senso comum, a gente vê como é que se vão pagar estas dívidas, onde é que se vai buscar dinheiro para isto, um país fragilíssimo, quer dizer, nós estamos a falar enfim, da sociedade portuguesa, uma sociedade frágil, descapitalizada, onde as pessoas têm recursos pequenos, onde aqueles fatores tradicionais na sociedade tradicional portuguesa, que há as solidariedades das vizinhanças, tudo isso hoje fragmentou e desapareceu nos centros urbanos. Portanto, eu acho tudo isto um bocado... Mas eu não vejo de facto que hajam... Agora, se há essa conspiração, ou se isto é para determinar, mas também aí direi, são um bocado estúpidos, porque é evidente que hoje em dia também não vai haver... Quer dizer, as crises não vão ser localizadas. Se houver uma grande crise na Espanha, se houver uma grande crise em Portugal ou na Itália, isso com certeza que vai tocar a Alemanha por 500 mil formas. Até vai tocar mais sítios. Está a acontecer de certa forma na Grécia, mas, quer dizer, não parece que a Alemanha esteja muito preocupada com isso. Pois, mas isso é estupidez. Aliás, o século XX foi um século profundamente estúpido nisso, porque viu-se exatamente, as pessoas acharam que nunca lhes tocava pela porta, e acabou por lhes tocar pela porta. E a Espanha, por exemplo, agora tem outros problemas, que não são, por exemplo, os nossos, mas a questão da secessão da Catalunha, que não me admira, não me espanta nada, que era uma coisa que estava a preparar há muito tempo, mas tudo isso, com esta grande crise financeira e económica, é evidente que todos esses tipos de aspectos de fragmentação e depois vão ter muito mais força. Professor, o que é que significa esta declaração do FMI sobre o seu próprio modelo? Significa que estes modelos macroeconómicos não têm que estar absolutamente corretos. Se fosse assim, a economia não era uma ciência social, devo dizer. Mas, de certa maneira, o que o Fundo Monetário Internacional está a dizer é insistir um pouco numa receita que, apesar de tudo, acredita que é uma receita que a longo prazo vai ter o seu aspecto positivo. Em certa maneira, mesmo no curto prazo, se nós lermos alguns números, também convém não ficarmos tão deprimidos, porque os juros da dívida pública portuguesa, que chegaram a transacionar a 5 anos, dívida a 5 anos, chegou em janeiro deste ano a transacionar a 22,87% de juro ao ano. Neste momento está abaixo dos 7%, os famosos 7% que o Teixeira dos Santos apontou. Em que maturidades? A 5 anos. A 5 anos. A de 10 anos está neste momento a 8,34%, quando há 6 meses atrás estava em 12,68%. E a de 30 anos, com 7,95%, quando também há 6 meses atrás estava em 10,34%. Este é um indicador... Há 6 meses atrás também não tínhamos esta taxa de desemprego. Não tínhamos. Isto, pois, quer dizer, não há aqui bela sensação. Que nos podem deprimir. Este indicador é importante. Vamos lá ver. É evidente que isto tem um custo social brutal. E nós sentimos que estamos à beira do limite do comportável. Não é? Mas estamos sempre à beira do limite do comportável. Isso é que é verdade. Há 6 meses atrás também as pessoas estavam com um sintoma de queixa. Agora é mais visível, também, é evidente, e as pessoas começaram a exteriorizar um sentimento visível na rua de uma insuportabilidade da crise. Bom, e agora... Insuportabilidade ou foi porque foram confrontadas com a ineficácia dos esforços que lhes foram pedidos também? Pergunto. Não, é porque são anunciados mais. E são anunciados mais porque de uma forma politicamente que eu acho muito inábil, que é
propor uma medida que simultaneamente parece que beneficia uns, potencialmente uns que até são mais favorecidos do ponto de vista económico e desfavorece outros que são os mais desfavorecidos. E, portanto, isso é o clique, não é, que torna insuportável, digamos, ficar confortável no sofá, e as pessoas vêm para a rua e manifestam a sua insuportabilidade. Mas eu volto a chamar a atenção para este indicador, que é um indicador importante, que somado a outro indicador, eu acho que é o das exportações face às importações portuguesas, leva aos que podem ser estúpidos ou podem ter medidas que parecem corretas, ou até a soldo de uma agenda encoberta, de certa maneira dão alguma robustez de longo prazo, porque o grande problema de Deixa-me só dizer Portugal... uma coisa em relação às exportações, porque esse de facto tem sido um valor muito evocado pelo Governo. Mas Francisco Louçã, semana passada, durante a discussão da moção de censura, lembrou que uma percentagem importante, eu não me lembro qual, são os fios de hoje das avós, das tias, que os portugueses estão a vender ao Eu sei que há uma percentagem, mas mesmo retirando isso, a forma como a economia portuguesa não está... corresponde a desenvolvimento económico. Não corresponde a desenvolvimento económico, é verdade, mas a diferencial entre as exportações, mesmo corrigida disso, desse efeito, face às importações, tem, para o curto espaço de tempo que estamos a falar, uma evolução que a meu ver, era inesperadíssima. Eu nunca imaginava que nós pudéssemos reagir assim. E, de facto, estamos a reagir assim. A economia privada está a reagir assim. Os empresários estão a sair de Lisboa com as malas na mão para tentar ou localizar negócio lá ou vender o que sobra aqui. O que sobra. E, portanto, esses são dois indicadores importantes. Esses dois indicadores podem dar alguma razão a um ponto de vista. À custa, vamos lá ver, de uma sobrecarga, de um esforço social, de um desespero, não é? Que é compreensível. E as pessoas, quer dizer, qualquer português compreende a atitude daquela senhora, que é um grito, não é? Que vai à Câmara de Lisboa lançar um grito individual que não é preciso mais ninguém. Basta aquela voz, é suficiente para clamar por um povo que está angustiado e que está desesperado, e que vê, não é, medidas a serem apresentadas ainda mais dolorosas. Ora, a pergunta é, está errado, há alternativa, podemos fazê-la, há alternativas concretas com resultados que se estimam igualmente credíveis para opor a estas? E a iniciativa do governo português acha que há poucos teria de ser sempre no âmbito de uma decisão europeia, de uma decisão conjunta? Esse é um enquadramento que lá está. Se o enquadramento nos mudar, muda tudo. Okay. Portanto, podemos discutir isso mais fácil. Gostava de ouvir a sua opinião e eu relembro que o mote foi o artigo que o professor José Medeiros Ferreira aqui... Muito obrigado. E já agora, para não correr o risco que o José Medeiros Ferreira e o Jaime Nogueira Pinto correram de citar autores que não se lembram do nome, permitam-me um ataque de vaidade e dizer que escrevi há uns meses um artigo intitulado "A Europa será estúpida". A coisa na altura teve alguma sensação, foi muito traduzida, o que obviamente foi bom para o meu ego. Hoje em dia não sei se de facto estamos perante um problema estritamente de estupidez, se não há agenda oculta de que falava o Medeiros Ferreira com a sua capacidade sempre de interpretação, mesmo que apoiado noutros autores, mas há uma coisa que temos que ter consciência, que este modelo europeu é um modelo que se foi desenvolvendo e sedimentando e que é o de uma Europa rígida, uma Europa muito indiferente ao sentimento dos cidadãos e baseada numa comissão que foi formada num pressuposto de um pensamento económico totalmente dominante e totalmente rígido, e para quem o déficit é o maior dos pecados. Digamos, a Sra. Angela Merkel, e com razão, é apontada como a grande teóloga do pecado financeiro, mas o que é certo é que os economistas todos passaram as últimas décadas nisso. Aliás, deve-se também ao Medeiros Ferreira, onde uma coisa muito interessante, quando a crise começou em 2008, ele perguntou: e o que é que se ensina agora nas universidades? Porque, de facto, tudo o que se ensinou nas universidades foi largamente responsável por a crise. E nós temos hoje em dia, repare, há mais de 50 anos, o Pierre Mendès France, grande vulto moral da esquerda francesa e europeia, votou, e grande europeísta, votou contra a entrada da França no mercado comum da época.
e dizendo isto vai-nos submeter a uma ditadura da tecnocracia. Há muitas formas de ditadura. A ditadura do iluminado individual, aquela que nós infelizmente conhecemos, e há este outro modelo de ditadura. E a Comissão viciou-se totalmente num sistema que foi o sistema, primeiro foram as maçãs, que tinham que ter umas dimensões X, tinham que obedecer a uma série de canos e tal. Isto já foi um bocado maçador para mim, que gostava da boa fruta portuguesa e achava que não era necessário que ela fosse tão calibrada, digamos, mas ainda que bom outro, com isso eu ainda podia. Quando esta rigidez de pensamento passou para a decisão económica, é que se tornou extremamente grave. E depois nós temos um conjunto de líderes políticos. Eu não gosto muito daquele tipo de análise de antigamente eram todos gênios, agora são todos medíocres. Medíocres e gênios vai havendo. Mas que de facto tem havido uma coincidência de lideranças muito abúlicas, com muito receio e sobretudo muito fechadas sobre si próprio. Há pouco o professor João Duque falava no 5 de outubro, que é, digamos, uma vergonha nacional, a forma como se festeja a República num pátio fechado. Sim, e acabaram com o 1º de dezembro. Acabar com o 1º de dezembro, acabar com o 5 de outubro, mas essa ideia que é preciso evitar o debate, é preciso o confronto de ideias, e que felizmente se está mas essa ideia que é preciso evitar o debate, é preciso o confronto de ideias, e que felizmente se está a dissolver muito. Quer dizer, nós vemos hoje pessoas dizerem coisas que há meses essas mesmas pessoas diriam que quem se estava a dizer eram traidores à pátria, ou pouco mais do que isso. Mas é que nos últimos dias tenho visto coisas espantosas e com as quais me alegro muito de ver que começa a haver a percepção de que não há necessariamente apenas uma solução para as coisas e que pode haver outras soluções. Agora nisto, digamos, é evidente que da parte do FMI há uma grande dose de hipocrisia, ou se quiser de esquizofrenia, quer dizer, o FMI diz uma coisa por um lado, critica por um lado e por outro estimula certo tipo de medidas. Andam um pouco à procura, talvez como o professor João Duque de alguma forma queria dizer, talvez haja alguma virtude no pecado, digamos, se posso continuar nessa teologia que tomou conta de nós nos últimos tempos. Mas o FMI tem contribuído também muito para a criação daquilo que o Jaime Nogueira Pinto falava e que é esta terrível noção que vivemos sob um protetorado. Eu ontem li uma coisa num jornal que me deixou totalmente estupefacto, que é que os empresários portugueses, que até têm tomado posições razoáveis, interessantes e tal, escreveram ao FMI a pedir para o FMI alterar as regras da contratação coletiva. Caramba, mesmo que eles tenham a percepção que o governo obedece ao FMI, um pouco de pudor, um pouco de pedir isto ao Ministro da Economia não seria razoável. Agora ir direto... E será que já tentaram, Eduardo Paz Ferreira? Se calhar já tentaram. Mas a autorização ao Ministro da Economia. Suponho que sim, se calhar acharam que não era uma instância que valesse a pena insistir com ela, mas enfim, tudo isto é muito triste. A negociação com os parceiros coletivos não tem sido assim o exemplo de grande cordialidade e de respeito. Mas repara, o que é assustador nisto é que, por exemplo, o Governo tende a substituir a negociação com os parceiros por uma negociação, e nem sequer é bem usada a palavra negociação, mas uma conversa com Bruxelas. Ou seja, antes dos parceiros sociais serem informados, o Presidente da Comissão não só foi informado, como apareceu a dar a sua bênção. Portugal está autorizado a tomar essas medidas. Havia uma expressão que era o síndrome macedónico, não é? Lembra-se disso, que era o gostar, no fundo, de ser subserviente em relação aos... Era as cidades da Grécia com os macedónios. Portanto, ficar todo contente de ser o capataz do estrangeiro, o representante, de ser o tipo... Isso é uma vergonha, uma nação antiquíssima. Felizmente, acho que a evolução mais recente. E tudo o que se está a passar, o movimento de rua, o Congresso das Alternativas Democráticas, todos esses movimentos, penso o que se pensar, é qualquer coisa de extremamente positivo, de uma sociedade que começa a viver e que vai para além da posição dos partidos, muitas vezes muito, mesmo da parte da própria oposição. Não é com que utilidade. Nós, de facto, tivemos o Congresso das Alternativas, de onde saíram conclusões que, à luz daquilo que vamos ouvindo no discurso oficial, parecem até um pouco líricas, não é? Porque saem de lá soluções que parece... De facto, isto se resolve de uma forma fácil. Eu diria que muitas das posições que foram assumidas no Congresso das Alternativas são tão irrealistas como muitas das que são assumidas pelo Governo ou pela Troika, por exemplo, é evidente. E que até houve sinais de sectarismo num lado como há no outro. Por exemplo, a tal veia que foi dada a Ana Gomes, quando ela fez uma proposta perfeitamente razoável, é lamentável.
Agora, há ideias boas. E depois repare que aquela área que, no fundo, se conjuga no Congresso das Alternativas foi quem lançou, por exemplo, primeiro o tema da renegociação da dívida, que é um tema que hoje em dia é pacificamente aceito. Ainda no outro dia eu vi aqui um debate na SIC, não com a Ana Lourenço, mas com um colega seu, e fiquei muito feliz, toda a gente concordava que é preciso fazer, que é preciso renegociar a dívida e tal. E, de facto, por exemplo, o governo português, já há uma semana ou pouco mais, fez uma operação de renegociação da dívida, correu otimamente, que nos vai permitir viver um pouco melhor. Agora, tudo isto é feito como se fosse uma coisa muito diferente. Quer dizer, há os tais esquerdistas que querem umas coisas terríveis. E o governo faz, na prática, a mesma coisa, renegocia a dívida. Mas era bom que o fizesse com mais transparência. Por exemplo, era bom perceber. Isto foi festejado como um grande regresso aos mercados. Eu, para saber se foi ou não, gostava de saber quem é que aceitou a renegociação da dívida. Porque isto tem um significado. Se tiver sido o BES, se tiver sido o BPI, se tiver sido o BCP, se tiver sido a Caixa Geral de Depósitos, o Montepio Geral, se é o Montepio, enfim, se tiver sido um banco português ou se tiver sido um banco alemão. Pois. E era interessante saber, por exemplo, neste momento, quem são os detentores da dívida portuguesa. Pois. Porque, entendamos, o professor João Duque, com toda a razão, diz que os juros têm descido e tal, e que até já estão um pouco abaixo da mítica barreira dos 7%. Mas com esta taxa de juro, e não é com o nível de crescimento, é com o nível de regressão anual do produto interno bruto, Portugal não pode pagar esta taxa de juro. Estamos puramente a empurrar para a frente e a iludir. Agora, o que temos que fazer é, preparadamente, ordenadamente, sem situações de crise, preparar a renegociação de dívida, fazer este tipo de operação. E o que eu lhe pergunto agora é se acha que temos serenidade e funcionalidade neste governo para isto. E nos últimos tempos, o que nós vimos foi uma coligação que tem alguma dificuldade em falar a uma só voz, que fala, aliás, em momentos diferentes. Tivemos a taxa social única, o recuo do Primeiro-Ministro, depois a conferência do Ministro das Finanças, depois Paulo Portas a dizer, agora o IMI, depois Paulo Portas a dizer isto é muito pesado, mas nós estamos aqui no Governo para tentar mitigar um bocadinho o peso da coisa, vamos ver se conseguimos reduzir a despesa. Hoje mais uma atuarda, que é a hipótese ou a ameaça de despedimento de funcionários públicos. Isto não ajuda muito ao clima de serenidade ou de entendimento do projeto do Governo, pois não? Eu acho que não ajuda muito ao país, sobretudo, não é? Eu acho que o Governo está sem rumo, o Governo está esgotado, o Governo está numa redoma até elaborar e fazer aprovar pela sua maioria o Orçamento de Estado para 2013. Eu temo que aconteça a Portugal a seguinte situação, que é o Governo de José Sócrates assinou o memorando de entendimento e esse foi executado por outro governo, e tudo se prepara para que este governo venha a elaborar uma proposta orçamental que será executada por outro governo, não é? E como é que esse cenário se concretiza? Por uma decisão do Presidente da República? Por vários motivos, não é? Por vários fatores. É só uma questão de saber qual é o mais económico para o Presidente da República, em termos políticos, não é? Porque o Presidente da República gosta de se economizar o máximo, não é? Aquilo, enfim, é um bocadinho demais, não é? Pelo menos para o meu gosto. Mas parece que, enfim, é uma reflexologia cultural. E desse ponto de vista, eu diria que há fatores internos ao próprio governo que podem levar a coligação a qualquer momento colapsar, não é assim? O CDS terá um cenário B que aponta um bocadinho nesse sentido, que é sair do governo e dar-lhe apoio parlamentar, não é? Portanto, é um cenário B dentro da atual maioria. Isto, portanto, é tudo ainda dentro dos palácios, não é? Resta saber, por exemplo, se o Presidente da República, nessa altura, aceita, não é verdade, a formação de um governo em que só está um partido representado, embora com a promessa de apoio do CDS, e depois há as crises sucessivas que a execução do orçamento irá certamente desencadear, não é? Desde as crises sociais,
às próprias crises políticas. E, portanto, eu estou convencido que este governo não ultrapassa o primeiro semestre do próximo ano. E é com algum esforço, repare, eu acho que o CDS já está a fazer um grande esforço, chamemos-lhe cultural ou patriótico, cultural do ponto de vista político, é arranjar maneira de fazer umas caretas, que é uma nova forma de fazer política em Portugal. A pessoa faz uma careta, põe uma cara de Estado mais séria e ofendida, não é? Enquanto as pessoas se riem nas costas dele, que é uma coisa que também não se tinha visto até aqui, do ponto de vista de comportamento de governantes responsáveis, e tudo isto dá a medida de, digamos, da ilusão do governo, não é? Portanto, este governo, o Presidente da República, o CDS, o próprio PSD, faz um grande esforço para manter o governo em funcionamento, não é? E o PS? O PS, se me permite, o PS, fora o estado do país, o PS pode-se limitar a assistir. O país é que está num tal estado que o PS tem que realmente chegar-se um pouco à frente e dizer algo sobre a situação do país. Não pode se limitar a uma medida que, obviamente, as pessoas vão gostar e que o PS... Vai votar contra o Orçamento de Estado. Claro que vão votar contra, mas Já isso... está aprovado. Mas isso... Está bem. Mas repare, Ana Lourenço, isto começou tudo em setembro, com o PSD e o CDS a chamarem o PS para a responsabilidade orçamental. Eles que já não se entendiam internamente, quer dizer, o PSD e o CDS já não se entendiam e estavam a chamar o PS para algo que eles próprios ainda não tinham elaborado, que era um orçamento do desentendimento entre o PSD e o CDS, não é? Portanto, tudo isto é um cinema, é uma fita, não é? Nós estamos perante fiteiros, no sentido... portanto, nada disto é para levar a sério. Portanto, o Partido Socialista tem que votar contra, não é? Para mim, era óbvio que ia votar contra, e também é uma forma de se ir preparando, não é? Para uma eventualidade de uma alternativa que no caso do PS só pode ser eleitoral, mas eu nem sequer estou a dizer que a próxima solução governamental tenha que sair de novas eleições. Desse ponto de vista, pode ser um governo de iniciativa presidencial? Sim, como sabe, não era a primeira vez que eu apoiaria e desse ponto de vista estou de acordo com o artigo do Dr. Mário Soares hoje no Diário de Notícias, em que está lá muito clara, digamos, uma alternativa política para um governo que possa executar um outro tipo de política e de medidas. E vinhas ao ponto do início da nossa conversa, que é, terá que haver dois comportamentos distintos nestes 7 ou 8 governos que estão sob tutela, não é? A Espanha a resistir, eu não simpatizo muito com o Sr. Rajoy, mas dá-me um certo prazer ver a resistência interna da Espanha, dá-me um certo prazer. Quer dizer, porque alguém tem que resistir, não é? Alguém tem que resistir, não é só o povo na rua, os Estados também têm que resistir, não é? E, portanto, desse ponto de vista, um novo governo em Portugal também iria acrescentar a possibilidade de haver uma espécie de liga, não é verdade, interna na própria União Europeia, que contrabalançasse este cordão que se está a criar, eu não quero dizer nomes de história, porque enfim não vale a pena, sim, um cordão que se está a criar e que é uma aliança que aliás tem as suas generalidades, Alemanha, Holanda, Finlândia, não é? Porque essa é clara e essa assume-se. Um governo de iniciativa presidencial que saia de fora dos partidos é ou não uma falência do modelo que nos rege? Não, desde que passe na Assembleia, não. Atenção, já agora quero complementar. Sim. Esse governo de iniciativa presidencial tem que passar pela Assembleia da República, não é assim? E tem um horizonte relativamente limitado, não é? Portanto, não se trata de um governo de iniciativa presidencial com a Assembleia fechada, não é o modelo do fim da monarquia constitucional que eu estou a propor, não é? Não, eu acho que os governos têm sempre um grande ceticismo quanto a isso, porque esses governos vêm sempre normalmente para os presidir e para os dirigir, são aquelas pessoas que normalmente não funcionaram nos partidos. Eu
estou a falar à vontade, não tive em partido nunca nenhum. Mas acho que são então assim... está apto a não estou, nunca estive, portanto não tenho sequer essa passagem. E se Deus quiser, ninguém se lembraria de mim. Mas eu acho que isso, quer dizer, no fundo é mais do mesmo, quer dizer, é mais do mesmo em outra embalagem, mas é mais do mesmo. Mas há aqui 2 pontos que eu já agora gostava de voltar um bocadinho atrás. Mais do mesmo não é. Mas pronto, pode não dar resultado, mas mais do mesmo não é. É um bocado mais do mesmo. Também não há pessoas novas, no fundo. Não há pessoas novas nestes sistemas, quer dizer, vai sendo um rolemã. Mas aqui há bocadinho o Dr. João Duque chamou a atenção para um ponto que eu também concordo inteiramente com o que ele está a dizer. Há sinais positivos. E não há dúvida que na sociedade portuguesa as pessoas também perceberam que, ou se viram para fora, quer dizer, que aqui dentro já não há muito para fazer. Portanto, e eu conheço isso relativamente bem, e acho, sobretudo através, por exemplo, do que se está a passar com Angola e com Moçambique. Quer dizer, as pessoas ou se viram de facto para fora, ou no sentido de irem trabalhar para fora e, enfim, fazerem depois mesmo, ou de investirem, ou de venderem coisas. As pessoas também já perceberam que aqui não vão resolver. Agora, o problema nisto tudo é que o peso, apesar de tudo, do Estado e da máquina burocrática, por muito que as pessoas vão fazendo, não é? E façam, quer dizer, têm aquela sensação que vem logo, não é? Como chamam hoje os brasileiros, o leão, não é? Que vem logo ali a seguir comer o que eles foram buscar e, portanto, isso também desencoraja, não é? Desencoraja muitas pessoas. Depois há um outro ponto, também aqui citou, que eu acho também importante, é a questão do discurso político. Uma coisa que noto, é evidente que há um discurso político lamechas e lamentativo, etc. Mas há outra coisa que não tem nada a ver com isso e que tem uma expressão que eu gosto muito, até historicamente e culturalmente, que é aquele famoso discurso sobre a compaixão no Mercador de Veneza, não é? Compassion, não é? E eu não vejo na maior parte das pessoas esse sentimento, essa noção, essa percepção de que há um mundo, até eu usaria socialmente acima e abaixo deles, sobretudo, quer dizer, há aqui uma frieza, talvez uma tecnocraticidade, que eu até digo, está bem, as pessoas nos governos autoritários ainda se podem dar esse luxo. Agora, num governo democrático, que em última análise também depende, além de mostrarem uma falta de sensibilidade e de humanidade, que eu acho que é grave e que pode agora levar à queda deste governo neste prazo? Não sei se é isso que levará, quer dizer, eu acho que nós temos aqui um risco neste momento muito grande, para além, mas concorda que o governo da mudança já se afastou sociologicamente do país? Eu acho que mas os governos estão neste momento nisso tudo. A Espanha, por exemplo, eu estive a ver há 2 dias os jornais espanhóis, e não é só o governo, mas a própria oposição, os partidos grandes em Espanha, por exemplo, neste momento estão nas ruas da amargura em termos da sua taxa de aprovação, mesmo em relação às últimas eleições. Quer dizer, o governo está péssimo, mas portanto, eu julgo que há um cansaço com o sistema, mas hoje também não há outro sistema, que é outra coisa que é muito interessante. Não há ideologias alternativas, mesmo estes congressos destas alternativas, quer dizer, normalmente é a esquerda que as faz, mas se a direita as fizesse também não quero que tivesse muito mais. E, portanto, a questão da democracia nesse aspecto é curiosa, porque não há modelo alternativo, quer dizer, neste momento, e nesse aspecto o Fukuyama tem um bocado de razão, não é? Não se vê, ninguém diz, vamos... E, portanto, todos estes sistemas, quando eu digo um bocado mais do mesmo, é que vão passar exatamente, são formas de representação, mas dentro de um fundo que é semelhante. E depois há aqui coisas, não vale a pena repeti-las, e não queria insistir nelas, mas acho que há aqui coisas de fundo em relação à própria Europa, que a Europa está de facto numa fase de profunda decadência, mas está há muito tempo, e portanto isto também é o custo económico e social de uma decadência. É que a gente não vou dizer que isso é pior ou se é melhor, mas de que os governantes europeus, por várias razões, procuraram de certo modo iludir os efeitos. Quer dizer, a Europa de antes era uma fábrica do mundo, já não é. A Europa depois não produz as coisas que, apesar de tudo, são necessárias, não produz, quer dizer, não importa a alimentação, importa a energia. De antes vendia as suas máquinas, tirando a Alemanha, de facto, e talvez a Finlândia, um bocadinho a Áustria, alguns países. Hoje em dia a Europa também perdeu, digamos, essa capacidade. E compra coisas, portanto, de certo modo, é natural que houve transferências maciças nos últimos 40 anos dos países produtores de energia, por exemplo, ou melhor, dos importadores para os produtores. Tudo isso se refletiu
julgo eu, se devia ter refletido num modo de vida das pessoas que também não se reflete. E não se reflete e vai-se refletir agora de uma portanto, forma agora muito de repente brusca. vem um bocado, depois foi as dívidas e agora veio tudo junto, não é? O professor dizia há bocadinho que, apesar de tudo, há algumas alternativas. Consegue sintetizá-las? Não, há uma alternativa dentro do atual enquadramento, que é redistribuir de maneira diferente a contribuição para o financiamento da despesa. Estamos a falar da forma como se compõe o orçamento. Porque a despesa é bastante rígida, quer dizer, nós temos 75% da despesa associada a pessoal e prestações sociais, quer dizer... Tirando os juros, quando faz. Agora metam os juros e vê a despesa corrente primária. Portanto, é claro que os juros, até tem, vamos lá ver, do ponto de vista do auxílio, a Troika até nos tem ajudado, porque tem-nos financiado a taxas que variam entre os 2% e os 3%, 3,5%, e, portanto, deveríamos nós ter toda a dívida pública a ser financiada a esse custo. Financiamos a semana passada há pouco mais, não é? Não, a 5 e tal. Não, a 3 e tal. Não, foi dizer, aquela alteração, a taxa de cupão, é superior à taxa que estava a vencer-se. E, portanto, isso quer dizer que, em termos nominais, nós vamos pagar um juro superior. Eu também gostava de saber mais detalhes sobre essa operação. Mas, de qualquer das formas, a operação tem uma virtude. E a virtude é ter chamado, e atenção, a renegociação é uma palavra dúbia. Porque aqui, muitas pessoas falam em renegociar a dívida, significa alterar o montante da dívida. Outros falam em reescalonar a dívida. Sim. Reescalonar apenas, não modificando o montante da dívida, mas alterando o prazo, ou eventualmente algumas condições, que de acordo com o prazo. Bom, é que é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Eu, por acaso, também já escrever que devíamos renegociar a dívida, tendo em atenção, mantendo o valor nominal da dívida e renegociando a maturidade. As pessoas fazem isto, as famílias, quando elas têm dificuldades, têm uma dívida há 15 ou 20 anos, chegam ao banco e passam a 25 ou 30 anos. E renegociam, de facto, os juros adequados. Portanto, isto tem essa vantagem. Esta operação teve essa vantagem, e tem a vantagem, mesmo que sejam bancos portugueses, se forem bancos privados, eu não tenho a mínima dúvida que eles se comportam de acordo com os princípios de atuação de um banco privado. E um banco privado tem acionistas e tem que prestar contas. E faz a sua melhor ação de troca, tendo em conta aquilo que é a perspectiva de pressionar um devedor para um prazo muito curto que pode levar a um incumprimento, e esse incumprimento reflete-se imediatamente na sua demonstração dos resultados. Alternativamente é diferir, vem aliviar o peso do devedor, vem, por outro lado, limpar um problema de imparidade no balanço deles, e, portanto, isto convém às duas partes. A única questão aqui que se coloca é que é sobre o taxa de cupão, o valor nominal e não sei se houve outros pagamentos. Eu não sei. Portanto, gostava de ter mais algum detalhe, também gostava, mas não acho que possa ser invocado um interesse, a menos que seja a Caixa Geral de Depósitos ou, eventualmente, até o fundo que existe, que é um fundo que suporta a segurança social, que tem qualquer coisa como 6 ou 7 bilhões, que, se for assim, é o próprio Estado a negociar com ele. Portanto, nós podíamos até abater já uma boa parte da nossa dívida, uma boa parte, uns bilhões de euros. Isso seria o que eu menos gostaria de ver, não é? Não percebo, aliás, porque é que temos. O Estado toma dívida dele próprio, enfim. E, portanto, há aqui um aspecto importante que acho que é importante salvaguardar. Por fim, já agora, de facto, há aqui um enquadramento europeu que nos podia ajudar, que é a questão do relaxar a política muito rigorosa, muito rígida do controle da massa monetária. Há aqui uma esperança da compra de dívida aos países em dificuldades, mas, logo com um mas, desde que cumpram um programa de austeridade anterior. Portanto, não sei se vai chegar a bom porto ou a bom tempo de nos aliviar, francamente. Portanto, aquilo que seria um engano, também lhe devo dizer. As pessoas geraram um pouco de inflação, era muito bom. Eu apoio esse tipo de políticas, gerar a inflação para queimar dívida. Até dava esperança às pessoas. As pessoas podiam aumentar o salário nominal, podiam até crescer 2 ou 3%. Ou 4, a inflação é uma forma de pagar a dívida. Claro, a inflação é uma forma de queimar a dívida e descontrair e descompressionar. Quantitative easing, não é? Agora a questão está a quem é que isso interessa? Uma política dessa desvalorizou o euro
E os países que exportam significativamente, mesmo com um euro pesado, não lhes interessa perder poder competitivo. Claro. E, portanto, temos aqui um conflito de interesses entre quem serviria uma política entre a dessa Merkel natureza e o resto da Europa, e sobretudo os outros países periféricos. Eduardo Paz Ferreira, para Muito obrigado. Enfim, sabe, a vantagem de estar num encontro destes, com uma jornalista como a Ana Lourenço e com participantes destes, é que surgem aqui tantos e tão fascinantes temas que é difícil selecionar aqueles onde quero ir. Mas há aqui 2 ou 3, se me permitem. O primeiro é essa questão. Não se pode continuar a dizer que o grosso das despesas é despesas com pessoal. Não é. O grosso das despesas é despesas com juros. Que temos que honrar esses pagamentos? Temos. Mas não vale a pena continuar a iludir as pessoas, dando a entender que são os pobres dos funcionários públicos e tal, que são os maus da fita e que por isso é muito bom e pode-se-lhes fazer tudo, porque eles merecem tudo. Depois, sobre a generosidade, enfim, do auxílio, da Troika e essas coisas. Nós ontem tivemos, enfim, penso que também foi um pouco o ponto de partida até para esta sessão, aquela reunião do Eurogrupo para libertar a nova tranche para Portugal. Já sabíamos que ia ser libertada e até no ambiente de amenizar as exigências, que já tinha sido tudo anunciado, mas simultaneamente foi apresentado um relatório, está na imprensa, a dizer que Bruxelas vai apertar mais a vigilância a Portugal para evitar as derrapagens. Portanto, temos que ter noção do tipo de acompanhamento que estamos a ter. Agora, ainda sobre a questão da Alemanha, eu penso que é tempo, neste tempo que estão a acabar os tabus, de pormos seriamente a questão de saber, e se a Alemanha saísse do euro? Em vez de estarmos todos a pensar, e se a Grécia saísse do euro? Ou seja, nós temos partido de um pressuposto que só há euro com a Alemanha. Mas é que a Alemanha vive neste casamento mal disposto com o euro. Estão sempre zangados. Ora bem, nós sabemos que é muito traumatizante para os filhos quando os pais se divorciam. Mas eu suspeito que ainda seja mais traumatizante quando os pais levam a vida a brigar. E a senhora Merkel, olha, até falando em filhos, ainda há 2 dias teve uma reunião lá dos jovens do partido dela e lá esteve naquele discurso sobre as dezenas de anos de erros da Grécia e dos outros países pecadores e tal. A Alemanha, sozinha, com a Holanda, com a Finlândia, com a sua moeda forte, e depois uma outra zona euro 2, se lhe quisermos chamar. Claro que a grande fragilidade aqui é saber a França. Pode-se contar com a França para a zona 2, se só contarmos, digamos, com os países falidos, obviamente é pior. Se me permite, eu queria voltar a uma questão que é uma questão fundamental, rapidíssimo. Eu queria só dizer ao Jaime Nogueira Pinto que a última coisa que eu acreditarei é que aqui dentro é que se tem que resolver as coisas, não pode ser fora. Ou seja, temos que dar luta fora, temos que procurar as hipóteses que podemos ter de exportação, mas nós temos que lutar para que a decisão seja de novo portuguesa. E eu isso penso que já Nogueira Pinto, obviamente, eu quando disse isso fora, era na questão de exportarmos e vendermos mas coisas. Mesmo aí, claro que a utilidade de subir as exportações é grande, mas já foi lembrada a graça do Francisco Louçã sobre o ouro. Eu também podia dizer, por exemplo, que a componente importada é fortíssima nessas exportações, mas, sobretudo, porquê é que não reconstruímos o tecido industrial? Porquê é que não apostamos nas pequenas empresas? Porquê é que não fazemos financiamento, microcrédito para pequenas empresas e por esta via contemos as excelentes perguntas que gostaríamos todos de fazer a Vítor Gaspar, garantidamente. Foi um privilégio ter estado convosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite da SIC Notícias. Boa noite.